E 7 minutos, começamos o RIC Notícias Opinião falando da treta da semana passada, que continua sendo a treta deste início de semana. Aliás, antes, deixa eu só falar uma coisa, você que está com a gente aí na FM, vem pro canal do YouTube Jovem Pan Grupo RIC para participar, não me venham com preguiça nessa segunda-feira, que eu e João Salgado estamos aqui, queremos a sua opinião, a sua participação lá na nossa enquete. Mas enfim, vamos te atualizar aí da novela do IOF que vem se arrastando aqui no nosso no nosso país, na verdade, né? Porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje cedo para a imprensa que o governo vai apresentar uma alternativa à alta do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, até depois de amanhã. Esse é o dia que o presidente Lula deve viajar para a França. O governo Lula aumentou essa carga do imposto para fortalecer a arrecadação. E a expectativa era de que algo em torno de 20 bilhões entrassem nos cofres públicos, isso só ainda nesse ano de 2025, para o ano que vem era o dobro, 40 bilhões, para diminuir a necessidade de contenções no orçamento, ou seja, eles querem arrecadar mais para não ter que cortar aí na própria carne. Só que não pegou nada bem entre o setor produtivo, entre o Congresso Nacional, o Banco Central e, claro, toda a sociedade. Os presidentes da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, deram um prazo de 10 dias, que começou aí a ser contado desde a última quinta-feira, para que o Ministério da Fazenda apresente, então, uma nova solução sobre este assunto. Para resolver o impasse do IOF, Haddad defende que reformas estruturais têm que acontecer. Para o ministro, não é possível mexer no decreto que aumentou o imposto sem garantir reformas estruturantes. Você lembra que eu saí da reunião a semana passada com prazo de 10 dias? Eu falei, eu não preciso dos 10 dias. Nós sabemos o que precisa ser feito, mas precisa tomar uma decisão política do que será feito. E, diante do que eu ouvi, eu acredito que essa semana a gente possa resolver e melhorar tanto a regulação do IOF quanto, mas aí combinado com as questões estruturais. Quer dizer, não dá para dissociar mais uma coisa da outra. Você quer alterar o curto prazo, altera o longo prazo junto. Porque aí você faz uma combinação que dá para o investidor, para o cidadão, para o trabalhador, um horizonte das regras do jogo daqui para frente. Olha, entre as reformas defendidas por Haddad está a revisão da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. O governo queria acabar com o benefício de forma integral para aumentar a arrecadação. Segundo Haddad, não houve compensação nas ações apresentadas pelo Congresso Nacional. O ministro também aproveitou a coletiva de imprensa para elogiar os presidentes da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, e do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil. Aliás, eu queria elogiar, muito francamente, eu às vezes falo, eu sou muito franco, o presidente Hugo, o presidente Davi, tem sido, nessa semana, parceiros fundamentais do país, não é da Fazenda, porque eles sabem que tem o amanhã. Amanhã tem outro governo, amanhã tem eleição, tem discussão sobre esses temas. Quanto mais transparente nós formos, quanto mais sérios com o país nós formos, tanto melhor. Por isso que eu estou aqui hoje, eu já estava semana passada muito confortável com os debates que foram feitos com os líderes. Hoje eu estou ainda mais. O que eu ouvi no final de semana, em conversa com os dois, conversa com o presidente da República, me deixa muito confortável de que nós temos uma oportunidade de voltar a fazer as reformas necessárias para o país continuar crescendo, continuar gerando emprego, a inflação continuar caindo, abrir espaço para a queda do juro, que é o que o Brasil precisa. A fala é uma tentativa do ministro de minimizar o mal-estar causado pelo decreto que aumentou a alíquota do IOF. Na semana passada, os dois presidentes do Congresso subiram o tom e deixaram claro que, do jeito que está, o Congresso não vai manter, ou seja, vai revogar aí essa medida do Ministério da Fazenda. Bom, e quem também tentou minimizar essa situação foi o próprio presidente Lula. Ele usou um discurso lá no Congresso Nacional do PSB neste final de semana para elogiar publicamente o presidente da Câmara, Hugo Mota. Vamos ouvir. Eu considero você uma novidade na política brasileira. Independente do partido que você pertence, ou seja, o teu comportamento e a tua eleição como presidente da Câmara é a demonstração de que, dentre tantas coisas ruins que nós vivemos, começa a acontecer coisas boas. E isso é extremamente importante
E eu quero que você saiba que os partidos de esquerda nesse país vão lhe tratar como jamais alguém imaginou que pudessem tratar o presidente da Câmara que pertence a outro partido político. Aí a fala do presidente Lula, né? Além dele, como vimos ali, se referindo ao presidente Hugo Motta, os dois foram as principais autoridades, né? Que participaram do Congresso Nacional do PSB no domingão, realizado num centro de convenções de Brasília. O partido elegeu por aclamação o prefeito de Recife, João Campos, para ser o novo presidente da sigla do PSB. Bom, tá aí, né? E você fica se perguntando o que vai acontecer frente a toda essa situação, esse cabo de guerra que está acontecendo nesse país. Muito provavelmente vai se chegar em um meio termo, tá? A gente não vai ter essa alíquota do IOF da maneira como foi proposta pelo Ministério da Fazenda, que foi muito desastrosa e aconteceu sem diálogo nenhum, nem com o Congresso Nacional, nem com o Banco Central, nem com o setor produtivo. E é por conta da pressão do setor produtivo que o Congresso Nacional vem se posicionando de maneira tão firme contra isso. Mas e por que a gente vai chegar em um meio termo e muito provavelmente não vai ter a revogação completa? Porque não existe outra alternativa. E aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala ali em reforma administrativa e o discurso é muito bonito, mas já temos aí praticamente 2 anos e meio de governo e nada disso aconteceu, né? Por que não fizeram a tarefa de casa? Isso não veio antes, de maneira preventiva. Mas aí agora falar em um momento em que a gente sabe que está começando uma pré-campanha a todo vapor e um desespero também de um derretimento de aprovação do governo Lula, é óbvio que é só conversa e que isso não vai sair do papel neste momento, porque não vai ter corte de gastos aí para o executivo agora em que o presidente Lula está praticamente começando uma campanha para 2026, onde ele precisa reverter muito, virar mesmo a mesa ali no que trazem as pesquisas de aprovação do seu governo. Bom, aqui o RIC Notícias Opinião trouxe, né, essa informação na sexta-feira da semana passada com mais um instituto de pesquisa, o Atlas Intel, mostrando que a aprovação do presidente Lula caiu mais uma vez. E aí o meio termo deve acontecer porque a outra alternativa que o Ministério da Fazenda diz que pode utilizar nesse momento aí é o corte das emendas parlamentares. Aí o Congresso também não quer, porque ninguém quer cortar na própria carne, sempre é ali no orçamento, na caixinha, né, do outro poder. Então, por isso que muito provavelmente a gente vai chegar num meio termo e, no final das contas, o que interessa pra gente mesmo, João, é que vai pesar no nosso bolso, não é no bolso do Congresso, não é no bolso do Executivo e muito menos do Judiciário, que também não tá afim de mexer ali na sua caixinha nesse momento. E você viu, Manu, que quarta-feira o Lula vai viajar de novo. Que delícia, né? Queríamos nós. Vai viajar de novo, então pelo menos a perspectiva que se tem para que sejam apresentadas essas alternativas ao IOF, pelo menos até quarta-feira. Ora, por que isso não foi feito antes então, né? Antes mesmo, já que a urgência é grande, o Congresso subiu o tom, é mais ou menos quando acontece alguma desavença ou alguma briga em casa. Naquela hora, no ânimo ali das emoções, você acaba falando, tudo bem, e o negócio não fica bom. E depois de aquelas rusgas, vamos conversar, vamos numa boa. O próprio presidente Hugo Motta falou sobre essa questão, que a palavra final ela é do Congresso, que não vai ser dessa forma. Foi dado um prazo. Bom, e então a perspectiva que se tem desse planejamento que a economia vem fazendo é para que pelo menos até quarta-feira sejam apresentadas essas alternativas. Mas e afinal de contas, quem vai ditar o tom do que vai acontecer na área econômica? Vai ser o governo ou vai ser a Câmara que vai falar, não, primeiro venha conversar conosco? Então, é mais ou menos aquela briga que se tem em casa, quem tem razão, né? Agora que a gente abrigou, vamos acalmar os ânimos, vamos deixar apaziguar a emoção para que a razão fale mais alto. Vamos ver quem vai ter a palavra final. Dizem nos bastidores que quem vai tocar ali no Executivo não vai ser o presidente Lula, que é preciso ter uma decisão até a viagem dele, que acontece na quarta-feira, mas é o ministro Fernando Haddad junto com Gleisi Hoffmann, que é a ministra das Relações Institucionais, que devem tocar toda essa articulação. E aí que medo, né? Porque a articulação do Congresso está já bem difícil. E aí, o João falou da viagem do presidente Lula na quarta-feira, vamos ver, né? Porque a gente fala aqui que é muito difícil ter um corte na própria carne, que é isso que a gente vê, né? Desde o início dessa gestão ali do governo Lula. A última viagem teve uma comitiva com mais de 130 pessoas. Aguardemos para a informação de quarta-feira quantas pessoas embarcam para Paris, João. Você, inclusive, na semana passada, entrevistou a ministra, né? Quando ela estava aqui em Curitiba, participando falou, de um inclusive, lançamento. sobre esse assunto, né? Ela estava numa boa ou ela, quando você tocou nesse assunto, estava um pouco mais arredia?
O discurso deles é que as contas públicas estão muito equilibradas, mas aí eles precisam, o ministro da Fazenda corta para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando que se não houver essa compensação do IOF, a gente não vai conseguir fechar nem no 0 a 0 as contas nesse ano, né? Então você vê ali a diferença do discurso e da prática. Mas ela falou sobre a situação, falou que ela acreditava que o Congresso não ia faltar com eles nesse momento, ou seja, que não iriam revogar a medida, mas também não é o que parece, já são mais de 20 projetos aí protocolados lá na Câmara Federal para a revogação dessa decisão, né, do Ministério da Fazenda, mas vamos ver aí se há alguma mudança na articulação. Mas assim, pelo menos eles alinharam o discurso, viu, João? Porque daí, na sexta-feira, ela falou que ela entendia a importância dessa medida do Ministério da Fazenda. Diferente do que ela tinha falado na quarta-feira anterior, né? Que ela falou que ela nem sabia dos detalhes da medida quando foi anunciada. Então, assim, pelo menos um alinhamento de discurso houve, mas vamos ver na prática o que vai acontecer. E você sabe também, Manu, pra gente fechar esse assunto, essa perspectiva que o próprio presidente da Câmara, Hugo Motta, falou, né, de derrubar, porque nós poderíamos fazer um PDL. O que é o PDL? É um projeto de decreto legislativo que tem força para poder derrubar esse decreto presidencial. Então, só que nunca na história, em 25 anos, o Congresso Nacional nunca utilizou um PDL, esse projeto, para derrubar então a alta do IOF. Será que agora vai ser a primeira vez? Bom, entre ameaças a gente vai vivendo, vai tocando e no caso quem já fez muita operação, já pagando esse reajuste no caso do IOF. Ou seja, né, caso aconteça, vai ser um vexame aí para a atual gestão e para a articulação do governo, que não vem nada bem já há bastante tempo, mas aguardemos para ver a decisão. Como eu falei, né? O resumo que você tem que ficar na cabeça é que de alguma forma é no nosso bolso aí que vai pesar. Vamos em frente. 3 horas e 19 minutos.